possível marchar valendo-se de luzes alheias. Nossos amigos espirituais, Chico Xavier. A gente anda, o Chico é aquele farol, né? Iluminando a gente com os fios que ele trouxe aqui para caminhar. Mas o Chico, de repente, retorna ao plano espiritual. Aquela candeia apagou, porque ele retornou ao plano espiritual. Todavia, sem claridade que não seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Então, se eu não tiver a minha própria luz para me iluminar, eu não posso ficar me enfiando na luz do outro. Porque esses espíritos podem, de uma hora para outra, ser chamados meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, minha mulher. Essas pessoas que às vezes são as luzes da nossa vida, que nos ajudam no momento de dificuldade, de uma hora para outra, mamãe foi embora, e agora? Então eu tenho que estar dentro de mim com a luz acesa, para que eu possa caminhar com a minha própria luz. Senão eu vivo desespero, porque eu não tenho mais aquela candeia. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Então, às vezes, tem pais aí que, naquela tentativa de não deixar o filho passar por sofrimento, por nada, ele vai, não deixa o filho acender a própria luz. O dia que ele retorna ao plano espiritual, esse filho passa muita dificuldade aqui na Terra, porque ele não tem luz própria para conseguir vencer as dificuldades que o mundo apresentar para ele. Ele não vai saber viver uma desilusão, ele não vai saber viver um não, uma decepção, porque ele não tem luz própria, porque alguém não permitiu que ele acendesse a sua própria luz. Então a gente tem muita responsabilidade com isso, né? O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é a luz própria de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Então, o que o Emmanuel está falando para nós é o seguinte: para que a gente possa caminhar sobre a terra com Jesus, tá, gente? Porque a caminhar pela terra na esperteza do mundo, na felicidade que o mundo nos apresenta, nas facilidades do mundo, é muito fácil. Porque o mundo, ele nos propõe o seguinte: satisfaça os seus 5 sentidos: ver, ouvir, tato, olfato, paladar. Então eu quero viver no mundo ouvindo belas coisas, com belos aromas, paladar só com coisas boas, né? Quero tocar só coisas maravilhosas. Então isso é uma coisa que agrada o corpo físico, são os sensos que fazem com que a gente interaja com o mundo. Mas o 6º sentido, o que traz a verdadeira felicidade para a gente, nós vamos viver esse, o 6º sentido, para que ao sair do corpo físico, a gente não seja mais um que vai ficar no plano espiritual, naquela necessidade de voltar, de fumar, de beber, de comer, de estar perto dos outros, de dinheiro, de ganância, de família, de herança. A quantidade de desencarnados, às vezes, se manifesta na reunião mediúnica. Onde você está, meu irmão? Estamos na casa. Desencarna, mas não vai no plano espiritual, não segue o caminho dele. Você está preso às coisas da matéria. A família está prendendo esse espírito ali. Ah, papai, o que você foi embora? Mamãe, você me deixou. Ah, meu marido, como é que eu faço? Você não podia ter feito isso comigo. Você me largou. Você me deixou aqui sozinho. Hoje você está colocando uma âncora na canela desse espírito, que ele não consegue evoluir no plano espiritual. Passou a fase dele, solta ele, deixa ele embora, porque lá tem muita coisa para fazer. Ele, onde ele estiver, ele vai estar vibrando com você, porque seu pai, sua mãe te amam. Mas não prenda ele na parte terrena, deixa ele seguir. Sinta saudade, chore de saudade, mas sempre se lembre. Deixa que ele vá, a luz dele vai brilhar. O exemplo que ele me deixou é o exemplo que eu vou viver no mundo. Eu não posso prender esse espírito aqui. A minha mãe teve um papel importante na minha vida, ela desencarnou. Ó, minha mãe, eu te amo, sinto muita saudade sua, mas seja feliz, porque você vai começar uma nova jornada. Eu tenho que estar aqui na Terra cumprindo a minha, porque a vida falta muito ainda para eu chegar lá na frente. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Onde estiver, se possível, ore por mim, vive por mim, mas seja feliz, segue seu caminho, porque eu vou seguir o meu. Se a gente não se desprender, se deixar aquele que vá, a gente vai ficar preso à luz do outro, caminhando em trevas nessa terra, né? Então a doutrina espírita é libertadora nesse sentido, porque ela fala:
não desespera que ele desencarnar, está lá. Se você não tiver um processo de perturbação, os espíritos vão permitir que você se encontre com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com seu marido durante o sono. O André Luiz escreve para nós alguns livros dele, e ele fala parte como o livro Entre a Terra e o Céu, que existe no plano espiritual uma instituição que recebe crianças recém-desencarnadas. O espírito desencarna pequenininho, quando ele vai reencarnar logo depois, ele nem toma forma de adulto mais. Ele já fica naquela condição de criança e volta para a condição de feto e reencarna. Nessa fase, existe tipo uma creche lá. E as mães que perderam essas crianças aqui no plano espiritual, às vezes são levadas à noite para encontrar com essa criança, que fica na Terra, matar aquela saudade daquela criança, mas quando ela está em condições de fazer isso. Porque se ela tiver um desequilíbrio tão grande, ela não pode ir nesse local, porque ela desequilibra o próprio espírito lá. Depois que ela vai embora, que eles têm um desespero. Então a gente precisa ter essa tranquilidade para viver essas coisas, porque faz parte desse processo nosso. O espírito às vezes é como, por exemplo, durante o sono, dormiu à noite, às vezes passa a noite inteira lá que volta falando com uma sensação boa. Volta com aquela sensação boa, mais tranquila, né? Porque ela teve condições. Mas para acontecer isso, a mãe tem que estar equilibrada, aceitar. Lógico, saudade, gente. Quem não vai sentir saudade, chorar por aquele pequenininho que se foi, né? Mas o equilíbrio, que é aquele de aceitar as coisas de Deus, porque às vezes eles ficam completistas, né? Precisava viver na Terra 2, 3 anos para completar uma encarnação e terminar o processo dele. Falou, que sorte que eu dei a ele, a oportunidade de completar a encarnação dele, que agora ele vai levar 100 anos para voltar aqui, vai desenvolver no plano espiritual lá, quando voltar aqui na Terra, já volta 1000 vezes melhor que já foi. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então o Espírito nos consola nisso aí. Então, levar o consolo para quem sofre é manter uma candeia acesa. O que é mais trevas do que essa dor da perda, esse luto que a pessoa vive, e você poder chegar para ele, irmão, fulano não morreu. Né? Lógico que a gente sabe, como nós vamos falar. Uma pessoa a gente precisa saber falar, né? Nós estamos falando aqui dessa forma aberta e tal, porque nós estamos aqui entre espíritos, porque se eu estivesse falando com pessoas que não são espíritos e não entendem sobre a reencarnação, a fala seria outra, porém o fundo é esse. A vida não encerra aqui na Terra. A vida continua falando. Não. Isso que a senhora está fazendo é exatamente o que precisa ser feito. Que a gente lembra dessa pessoa, que estudar o Evangelho na nossa casa não é uma reunião mediúnica, então a gente não está trabalhando com evocar o espírito da minha avó, do meu pai, do meu marido, não. A gente pronunciou nesse momento, peça a espiritualidade pelo fulano de tal desencarnado, que aonde ele estiver, que nesse momento ele possa receber as vibrações dessa prece que eu estou fazendo. Prece feita com sentimento, o espírito pode estar em outra galáxia, ela chega lá. Porque a vibração, né, tudo é vibração. Então você vibrou para aquela pessoa de coração, porque se a vibração foi de boca para fora, você mete aquela prece já caiu. Agora quando você faz ela de coração, ela entra no universo e vai igual um rádio. Se eu sintonizar a rádio que eu quero aqui, você descobre milhões de ondas dentro da sua casa, a sintonia daquela rádio que você quer. Então, se você pensa com o coração e faz uma prece sincera, pedindo para ele, onde ele estiver, ele vai receber aquela energia boa que vai apaziguar, que vai ajudar. Por exemplo, André Luiz, no livro Nosso Lar, André Luiz foi um médico, passou aqui na Terra, só que materialista. Gostava de atender gente rica. Pobre tratava muito diferente do que está hoje, não, mas atendia de qualquer jeito pobre. Uma senhora que ele atendeu dessa forma, mas ela foi muito grata por ele.
Uma prece que ela fez por ele, essa única pessoa que se lembrou dele depois de desencarnar nele. Ela fez uma prece para ele, agradecendo pelo atendimento que ele fez, pelo tratamento que ele fez por ela. Essa prece chegou para ele lá e ajudou a melhoria na dificuldade dele. Então você imagina se você tiver 1000 pessoas orando para você. Não, lógico, claro. Essas duas ninguém consegue tirar menino trabalho que vai comigo. Ela, às vezes, ela vinha muito com ele. Quer ver? O milho na bolsa, essa gasta, a hora que eu monto a mesa para fazer o feito, ela entra debaixo da mesa. Quando ela entra debaixo da mesa, ela entra debaixo da mesa. Aí começa a liar. Aí vai lá, ela está participando com Deus, agora é nada. Aí eu fico olhando até a hora para mim refletir. Aí eu tive até tendência de mostrar a minha cabeça, quando eu fizer não, aí tem alguma coisa a ver com ele, por causa que ela tem muita coisa com ele, Bem, vamos lá. Os animais, a espiritualidade vai que alguns animais têm uma certa sensibilidade e eles conseguem perceber a presença de desencarnados. Quando nós fazemos o evangelho lá, nossa casa está assim de desencarnados, porque são os espíritos familiares, são nosso anjo guardião, são os espíritos amigos que comparecem na nossa casa, e às vezes pode ser que eles levem até alguém como convidado para participar do estudo, né? Porque quando a gente começa a fazer o estudo do Evangelho na nossa casa, no plano espiritual, que entra na agenda do plano espiritual. Por isso que quando você faz um culto, se você escolhe o dia da semana e o horário, cumpra aquele horário, porque a espiritualidade estará na sua casa todo dia naquele horário para participar do culto. Se você começa, hoje tem jogo, eu não vou. Hoje eu vou fazer culto, não. Hoje eu vou sair. Essa semana eu não vou fazer, não. Os espíritos falam, tem mais o que fazer. Tchau. Eles vão, porque são responsáveis, tem mais o que fazer. Agora, quando a gente mantém o horário, mantém a disciplina daquele dia, já avisa com antecedência. Semana que vem eu estarei viajando. Não teremos a luz. Mas a espiritualidade já está naquele dia, não terei. Então, não precisa nem ter permissão, é só comunicar para eles que não haverá o culto, porque só vai estar viajando. Mas o animal pode ser que seja uma percepção do animal a presença desses espíritos encarnados, não necessariamente para o esposo, porque ele pode estar sendo convidado para participar para que ele possa ser esclarecido, pode, mas não quer dizer que ele esteja lá. O animal pode estar mudando a rotina dele? Pode, porque é um ambiente gostoso, né? Quando ele faz o tudo, é um ambiente bom. Né? Pode sentir a presença de espíritos ali? Pode. Pode acontecer, mas não necessariamente, mas não importa se ele vai ou se não vai. Se ele for ótimo, pensa ela reza por ele, pensa por ele, né? Para que ele possa encontrar a tranquilidade dele, né? Porque ele vai ser envolvido onde ele estiver. Sobre luz, né? Só falou aqui, minha cabeça me lembrou a parábola do festim de núpcias. Jesus conta a parábola, ele fala assim que um rei deu uma festa e que uma pessoa não convidada penetrou na festa. Quando ele viu, ele falou, ele não está com a vestimenta correta, né? Não está com a roupa de festa. A túnica nupcial, obrigado. Não está com a túnica nupcial. Retira ele da festa, joga nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus quis dizer com isso? A nossa veste espiritual é o nosso perispírito. Olha que eu desencarno, eu posso ser quem eu for. O que vai definir no plano espiritual a minha superioridade espiritual é a luz que o meu perispírito emite. É essa luz que eu estou emitindo. Então, naquela festa, no reino de Deus, os espíritos que têm um perispírito brilhando, porque são espíritos do bem, você saca na hora. Você chegou meio opaco lá, nosso lar, já ainda mesmo, vamos lá. Tá como assim? Aonde você tem condições de ficar no ambiente desse? Não é porque aqui só é bambambam, pulseirinha dito, não. É porque você está num ambiente desse, você tem que ter equilíbrio. Uma pessoa perturbada, cheia de vícios, como é que ela entra num ambiente de tranquilidade, de paz? Ela perturba o ambiente. Então precisa que ela primeiro se equilibre
para depois entrar. Então Jesus fala na veste nupcial. Então ele lembra para nós que nós precisamos brilhar, que brilha a tua luz. Porque quanto mais do bem a gente faz, quanto mais as pessoas, a gente perdoa as pessoas, quanto mais nós caminhamos pela luz de Jesus, mais nós brilhamos espiritualmente. Ao desencarnar, a espiritualidade identifica na hora. Esse tem problema com o vício disso, porque está emitindo uma luz assim. Esse que é um espírito já está praticamente findando as suas encarnações aqui nessa terra, pelo nosso espírito. No livro Voltei, psicografia do Chico, ditado pelo irmão Jacó, que foi o Frederico Signer, ele conta que ele foi um diretor da Federação Espírita Brasileira, um homem extremamente rico, ele que trouxe para o Brasil aquele gramofone, foi dono da primeira gravadora aqui, era um sujeito rico. Ele era espírita, diretor da Federação Espírita Brasileira, no começo do século XX, esse homem desencarna. Quando ele desencarnou, na década de 40, saiu uma manchete nos jornais espíritas: desencarna o maior espírita de todos os tempos, Frederico Signer. Quando ele chega no plano espiritual, um livro é bem interessante. Para quem quer saber como é que é o desencarne, se lê o livro Voltei, ele conta pra gente como que é ele lá deitadinho no corpo, né, para desencarnar, para ele sair do corpo físico, como é que foi os finalzinhos, aquela agoniazinha final na morte, tá tudo ali no livro. Quando ele chega no plano espiritual, ele percebe que ele está meio opaco. Pô, é engraçado o diretor da fé, né? Porque chegar aqui, pulseira VIP, camarote, beleza, não. Ele chegou opaco. Chegou lá e viu que uma professorazinha, uma senhora simples, que foi professora de pré-escolar, de grupinho, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Essa mulher estava brilhando, ela desencarnou, foi recebida com festa e tal, aí que ele foi compreendendo que o que faz as pessoas brilharem não é a posição, não é o dinheiro, não é o poder, nem nada, mas o que ela fez de amor ao longo de toda a sua vida. Uma professora que cuidou das crianças, que amava o que fazia, que tratava bem as crianças, deveria ser uma excelente professora. Ela desenvolveu o amor e quando ela chegou no plano espiritual, ela brilhava, saía luz do peito dela, enquanto que ele meio rápido. Aí que ele foi lembrando, né? Eu fui uma pessoa espírita, mas eu nunca fui um patrão muito bonzinho, às vezes era meio severo, sem necessidade com meus empregados, tinha umas atitudes meio egoístas, meio materialistas, por isso que eu estou opaco aqui. Então não paga com a veste nupcial. Então, na hora de dar uma tarefa para o espírito no plano espiritual, eu não posso dar uma tarefa, por exemplo, para cuidar das pessoas desencarnadas e sem desencarnar, se a pessoa não tem um amor através da luz espiritual. Então, no plano espiritual, isso vai ser separado. Os espíritos que estão no umbral, quando a gente fala de umbral no plano espiritual, não é o inferno espírita, não. O umbral é uma região próxima à crosta, que ela foi criada por nós. Você desencarna, o remorso, a culpa, por tudo que fez, você começa a pensar só naquilo, eu não sou merecedor, o que eu vou fazer, começa e cria ao seu redor aquele ambiente, um ambiente escuro, um ambiente frio, começa a ver monstros por tudo quanto é lá, porque está dentro de você, criação mental sua. O André Luiz ficou 8 anos nessa peleja, até que um dia essa prece o alcançou, ele rezou e pediu a Deus com sinceridade. Quando ele abriu os olhos, ele viu do lado dele o Clarence, que era um dos ministros da cidade de Nosso Lar. E o Clarence, durante 8 anos, ele ia todo dia a pedido da mãe do André Luiz para ver como é que ele estava. Ainda não está em condições, não. Todo dia, ainda não está em condições. Ele só percebeu a presença desse espírito quando ele, de fato, pediu a Deus para sair daquela situação que ele estava ali. Com sinceridade, não foi com orgulho. Aí ele conseguiu perceber. É o que acontece com a gente. Está passando pela dificuldade, quando você sinceramente quer resolver aquilo, independente do sacrifício que você tem que passar por ele, vai aparecer tudo. A solução aparece na sua vida. Alguém apresenta intuitivamente você, opa, lembrei, vou fazer isso. Que aí você enxerga aquilo. Porque enquanto nós somos orgulhosos e vaidosos, a gente vai dando pedaçado. A nossa luz está apagada, a nossa candeia está debaixo do alqueire. Tem que acender, tirar e colocar no modelador. Aonde nós estivermos, nós temos que ter luz. Dentro do ônibus, pisou no meu pé, a treva, quando você fala assim, novo modo do carro, tem educação, olha o que você está fazendo. Então, a treva apareceu na sua vida. Mas você pode ser luz. A pessoa pediu desculpa, não tem problema não. Não, totalmente, a obrigação acontece. Você foi luz.
Né? A pessoa fez alguma coisa com você, ela vai pedir desculpa, você desculpou, você fez isso. Então isso está em nós, porque nós já temos condições de sermos assim. Porque as situações se apresentam para nós à medida que eu evoluo. Eu sou, a casa espírita nossa, ela tem uma creche, ótima, estou presidente da creche, porque eu sou presidente da casa espírita. Aí eu chego na creche, a coisa melhor para você compreender nosso processo evolutivo é você entrar numa escola. Você encontra lá crianças de 4 meses a 1 ano de idade que estão no aniversário. Espíritos, em princípio, das cavernas. Depende de tudo. Alguém tem que dar comida na boca, tem que dar banho, tem que dar fralda, tem que fazer tudo. Assim os espíritos com os homens das cavernas, cuidando deles. Você pega os meninos de 1 a 2, já começa a ter as suas primeiras independências, não passinhos, mas eles não conseguem ficar sozinhos ainda. Precisa de alguém para levar no banheiro, para dar um banho, para trocar. De 2 a 3, já tem um outro processo evolutivo. De 3 a 4, já se acha o dono ali. Corre para lá, corre para cá, e passamos nós. Aí quando a gente chega naquela fase nossa da adolescência, que a gente está ali perto dos 18 anos, a gente falou, opa, a partir de agora, a responsabilidade pelos meus atos é minha. Agora eu tenho que compreender que tudo que eu fizer vai gerar consequências para mim. Porque antes eu fazer errado, é o pai que vai, é a mãe que vai responder por isso. Agora sou eu. Assim acontece com a gente quando nós espiritualmente adquirimos o livre-arbítrio, onde nós controlamos as nossas próprias ações. Então, dependendo vai chegar um ponto que o nosso anjo guardião falar agora, soltou a mãozinha, vamos ver. Não vai por esse caminho que vai te dar dor de cabeça. Eu vou, não pode, nem você vai. Te falei, levanta, sacode a poeira, volta por cima e segue. Eu te avisei. Como é que o anjo da guarda conversa com a gente? Deixa eu dar uma lida nessa lição aqui do livro. O anjo da guarda, lá está lá, 53, fala de paz. Aí você lê a mensagem, o anjo da guarda fala contigo. Sua mãe falou, meu filho, lá que está lá, o seu anjo falando através da voz dela. Uma pessoa te dando um conselho, ela vai chegar. A mensagem vai chegar. Agora, se a gente não estiver disposto a ouvir, vai chegar ali dentro. Se a gente traz os nossos problemas, a espiritualidade nos responde. Faça isso, faça aquilo, igual tratamento espiritual. O Espírito fala só, toda quarta-feira, durante 4 semanas, passaremos em sua casa às 9 horas da noite, fique no seu quarto, deitado, apague a luz, coloque um copo na cabeceira lá, que é para ser fluidificado, coloque o medicamento que você quer e tome de manhã em jejum. No primeiro dia você vai, o outro será que veio, não, até esqueci. O espiritualidade está lá, eu vim para atender, conforme tinha combinado. A pessoa fez a parte dela, não fez. Você falou, quer fazer uma coisa? Ô doce, ensina a criança aí, que o amor já está encerrando as atividades, que é assim que acontece conosco, né? A gente tem 2 formas de aprender, pelo amor ou pela dor. Todos vamos aprender, todos somos filhos de Deus, Deus nos ama. O pior espírito encarnado que fez as maiores atrocidades do mundo, ele é filho de Deus, ele vai ser um espírito perfeito, amanhã ele estará fundando um mundo como Jesus fez. Porque o caminho nosso é a evolução. A doutrina espírita nos fala o seguinte, só existe um determinismo, ou seja, uma verdade imutável. Todos nós teremos espíritos perfeitos, teremos anjos, não tem como fugir disso. Alguns pelo elevador, e outros pela escada, e outros tem um por fora na corda. Demora, vai forte, tempo, vai chegar lá em cima. Vai demorar, mas vai chegar. Né? E a gente tem a oportunidade de acelerar o processo quando a gente quiser. Né? Basta que a gente mude a nossa atitude mental, né? E a doutrina espírita trabalha muito isso com a gente, né? Pedindo a gente fazer a nossa reforma íntima. Não seja desonesto com as pessoas. Jesus deu uma lei tão fácil, né? Faça com o teu próximo o que você gostaria que ele te fizesse. Olha que simplicidade. É regra de ouro para a gente viver em sociedade. A gente não precisaria de código penal, a gente não precisaria de Constituição, a gente não precisaria de lei nenhuma, porque é um atraso. A gente tem um estatuto da criança, do adolescente, que nos obriga a cuidar dessa criança. Nós temos o estatuto do idoso, que nos obriga a cuidar do idoso. E atraso, quanto maior for o nosso código penal, mais atrasado é o país, a nação, o povo. Porque o dia chegará em que a lei que vai reger o mundo inteiro, ama teu próximo a ti mesmo, faça o outro que você gostaria que o outro fizesse, não precisa de lei mais, porque nós agiremos dessa maneira. A regeneração
O Chico Xavier, ele começou a regeneração dele aqui na Terra, bem antes. Antes de desencarnar, ele já estava vivendo a regeneração. Eu costumo brincar, o mundo hoje está com 8 bilhões de pessoas. Um planeta regenerado tem 8 bilhões de pessoas iguaizinhos o Chico vivendo. Você pensou? Você viver um planeta onde todos os habitantes estão exatamente como o Chico, na bondade, no carinho, no amor, na atenção. É o paraíso para nós ainda, já é o paraíso para nós. E olha que nós estamos longe ainda de um mundo perfeito, né? Mas isso seria. Agora a gente já pode começar o nosso processo regenerativo agora, vivendo assim, onde a gente estiver, em paz com o vizinho, em paz no trabalho, em paz com a família, em paz na casa espírita, em paz na rua. A gente pode começar isso, né? A doutrina espírita falou, está nas nossas mãos isso. E será cobrar de nós tudo aquilo que a gente pode entregar. Nenhum de nós vai ser cobrado por aquilo que ainda não compreende. Por isso que quando a gente fala de doutrina espírita, quando a gente começa no espiritismo, a vontade que a gente tem, todo mundo virar espírita, né? Família inteira, trazer para o centro, aprender. Mas aí você descobre que a coisa não funciona assim. Jesus disse, quando os apóstolos receberam a mensagem e já está para sair, ele falou assim, primeiro buscai as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Primeiro. O que ele quis dizer com isso? Só os judeus que é o povo escolhido? Não. Nada a ver. O irmão fala, os judeus representam a humanidade. Jesus nasceu lá na Judéia, porque era o único povo naquela época que acreditava que só existia em Deus. Então já estava mais fácil para ele chegar. Porque se mais um povo pode ter isso, acho que vai conversar com esse povo. É Deus do vinho, Deus da guerra, Deus não sei o que, Deus não sei o que, é a conclusão. Ele veio por isso. Então, o primeiro busque aquele que já sabe e se perdeu. Quem que fez isso? Fariseus, escribas, saduceus. Aquele povo já tinha o conhecimento que Deus era um só. E eles continuavam cometendo os erros. Então, Jesus primeiro buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vá para os gentios agora. Quem que Jesus mandou para os gentios? Paulo de Tarso. Quando a mensagem de Jesus já tinha cumprido o papel que ele tinha na Palestina, aí Jesus chega a Paulo de Tarso e fala, Saulo, meu filho, está na hora do seu sacrifício. Que ficou cego lá, o que ele fez? Abriu mão de tudo, mudou de sal para Paulo, saiu pregando naquela região toda. Por que tinha que ser ele? Primeiro, inteligência. Segundo, cidadão romano. É igual hoje, ele tem um passaporte romano, alguém falou, eu sou romano, cara, pode passar. Porque ninguém podia fazer nada com um cidadão romano. Então, ele podia entrar na Grécia, podia entrar na Antioquia, podia entrar na África, podia entrar em qualquer lugar, porque ele era um cidadão romano. E naquela época, era de quem pusesse a mão no cidadão romano. Tanto é que quando ele foi preso, ele pediu, não quero conversar com o imperador romano. Todo romano tinha direito de ir lá, antes de sofrer qualquer pena. E eles levaram ele para a mão. Então, quem era responsável pelos gentios? Paulo de Tarso. Então, na hora que chegou o momento dos gentios, Paulo saiu para fazer o trabalho dele. Ficou 3 anos no deserto aprendendo, convivendo no deserto. 3 anos, hein? A gente quer transformar um negócio de uma hora para outra. Ficou 3 anos, para onde o Paulo esteve. Depois ele sai e começa a pregação. Porque assim que ele recebeu a mensagem de Jesus, que ele voltou a enxergar, ele já entrou na sinagoga e começou a que Jesus é o nosso Salvador, pessoal. E ficou doido. Some dele aqui, virou. Aqui, espera aí, calma, filho, não é assim não, velho. Vai lá pro deserto, fica lá tecendo seus tapetinhos, depois você vai viver disso. Vendia tapete, era camelô, cara. Era horrível, né? Vendia tapete na praça pública para poder fazer o dinheirinho dele, para comer, para beber. Não ficou por conta, Jesus, não veio a comida não. Ele trabalhava para poder sobreviver de noite, estava pregando no sinagoga. Ele foi uma candeia o tempo todo, ele viveu porque ele pregou. Né? Gente, 9:05, não perturbarei mais os vossos ouvidos, tá? Mas eu agradeço muito a vocês pela atenção aí, e os espíritos aqui condutores da tarefa pelo suporte também. O tema é extremamente amplo, né? A gente palestra em cada espírito, ela não foi feita para esgotar tema nenhum. Era feita para despertar na gente a vontade de estudar. Então, não é possível que em 1 hora a gente tenha conseguido a gente falar tudo sobre esse tema de candeia, de luz, etc. Isso vai muito mais além. Só uma formiga falando sobre um mundo que ninguém conhece, né? Mas um pouquinho da doutrina espírita já me passou, já é suficiente para a gente entender bem o papel que a gente tem para viver nessa sociedade nossa, né? E nós precisamos de luz no mundo.
Cada vez que alguém faz um bem, que dá um sorriso, que dá um bom dia, boa tarde, que conversa, que aconselha alguém, a luzinha piscando. Porque nós somos igual vagabundo, né? Faz uma coisa boa, apaga a luz. Uma coisa boa, apaga a luz. Até o dia que a gente vai confirmar essa luz. Mas por enquanto nós estamos intermitentes, né? Mas vai chegar uma hora que nós teremos permanente. Tá? Agradeço. Obrigado pelo convite, meu irmão.